A paz do Senhor seja sempre convosco. Seja Seja também também contigo. contigo. Quarta-feira, 14 de maio, oração da tarde. Ai, que delícia essa oração. O Espírito do Senhor preenche o mundo todo. O Espírito do Senhor se move sobre as profundezas. O Espírito do Senhor aquece os nossos corações. O Espírito do Senhor preenche todas as coisas. O salmo do dia é o Salmo 100, está na página 902 do nosso livro de oração comum, no rodapé da página. É o Salmo de número 100? Isso. Celebrem com Jubilate júbilo. Deo. Isso. Vamos nos jogar. Sim. Celebrem com júbilo ao Senhor, ó habitantes da terra. Sirvam ao Senhor com alegria. E cantando, venham à sua presença. Saibam que o Senhor é Deus. Foi Ele quem nos formou e nós lhe pertencemos. Somos seu povo e rebanho que ele pastoreia. Venham às suas portas, bendizendo e com hinos ao átrios sagrados. Deem graças e bendigam o seu nome. Porque o Senhor é benigno e eterna a sua misericórdia. Sua fidelidade subsiste de geração em geração. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e será sempre, Sempre por por todos todos os os séculos. séculos. Amém. 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 E a leitura do Novo Testamento de hoje é o Evangelho de João. Ótimo. Capítulo 10, versículos de 31 a 42. Exatamente. Viu que legal ter o livrinho? Tem tudo. Uhum. A palavra de Deus escrita no Evangelho de João, capítulo 10, começando no versículo 31. Então eles tornaram a pegar pedras para matar Jesus. E ele disse: Eu fiz diante de vocês muitas coisas boas que o Pai me mandou fazer. Por causa de qual delas vocês querem me matar? Eles responderam: Não é por causa de nenhuma coisa boa que queremos matá-lo, mas porque, ao dizer isso, você está blasfemando contra Deus. Pois você, que é apenas um ser humano, está se fazendo Deus. Então Jesus afirmou: Na lei de vocês está escrito que Deus disse: Vocês são deuses. Sabemos que as escrituras sagradas sempre dizem a verdade. E sabemos que, de fato, Deus chamou de deuses aqueles que receberam a sua mensagem. Quanto a mim, o Pai me escolheu e me enviou ao mundo. Então, por que vocês dizem que blasfemo contra Deus quando afirmo que sou filho dele? Se não faço o que meu Pai manda, não creiam em mim. Mas se eu faço e vocês não creem em mim, então creiam pelo menos nas coisas que faço. Mas se eu faço e vocês não creem em mim, então creiam pelo menos nas coisas que faço.
E isso para que vocês fiquem sabendo de uma vez por todas que o Pai vive em mim e que eu vivo no Pai. A essa altura tentaram novamente prendê-lo, mas Jesus escapou das mãos deles. Ele voltou de novo para o lado leste do Rio Jordão, foi para o lugar onde João Batista tinha batizado antes e ficou lá. E muita gente ia vê-lo dizendo: João não fez nenhum milagre, mas tudo o que ele disse sobre Jesus é verdade. E naquele lugar, muita gente creu em Jesus. Palavra do Senhor. Demos Demos Graças graças a a Deus. Deus. Uhum. Uau, que passagem, hein? Lá. O Senhor passou poucas e boas nessa terra. Que desafio enorme, né? Você viver e testemunhar aquilo que é de Deus. Ou seja, essa plataforma de vida, de espiritualidade, de amor. O mais difícil de tudo é isso, é viver essa realidade divina nas nossas vidas. Porque nosso entorno, a vida, você vê que esse é um lugar de aflição, né? No mundo tereis, Aflições. mas tem de bom ânimo porque eu venci o mundo. Então, assim, que difícil, né? Você viver como testemunha do poder de Deus. Nossa, parece que você é um extraterrestre. É, parece que a gente tá fora da casinha, né? Do contexto de uma sociedade que não vive nessa Não. vibe, né? Nessa direção. Não é isso que aparenta, sim, estar dizendo esse evangelho, porque Porque Jesus passando esse perrengue, é, porque ele está diante é, de grupos, né, dos fariseus, dos saduceus, que, que alimentavam certo entendimento, contaminavam as pessoas da comunidade com elementos é, distorcidos. Por que que a gente vai falar que está blasfemando, né? Qual é o né? entendimento que se tem? Como é que compreendemos Deus? Eu acho que aí é que está o X, né? E aí eu faço uma pergunta para vocês. Na nossa realidade, não é? Como nós nos sentimos, né? Principalmente nós que estamos aqui na, na frente do Evangelho, que temos essa obrigação de levar a palavra de Deus, né? O que é mais, qual é o feedback do mundo, né? Assim, vocês podem fazer essa reflexão. Se não quiser falar, publicar esse sentimento, nem precisa. É, Mas assim, tem um evangelho que é aquele que as pessoas querem ouvir. Aí se você fala, você é bonzinho. Mas esse evangelho, essa mensagem de Cristo, né? é. A sensação que eu tenho é que
a, a, nós, quando você vai trabalhar, ou seja, preparar a leitura para poder viver essa experiência de trabalhar um conhecimento, algo que possa despertar o outro, despertar, porque eu acho que tem que despertar a gente cada dia, porque essas palavras, elas são, elas têm um peso e eu acho que a gente corre o risco até de tirar esse peso, de tentar trabalhar de um jeito para buscar até, vamos dizer assim, tocar de uma forma o outro. Mas eu acho que tem hora que eu me avalio. eh, e talvez ainda a gente precisa de ter, sabe, se libertar de algo que às vezes a gente, não sei se é medo, se é insegurança, de às vezes até de dizer coisas que fossem importantes para a gente poder dizer, olha, essa forma de viver que a gente tem não é adequada, ela não nos fortalece. Agora, é, né, e parecendo que a gente possa até demonstrar que nós somos contra certas formas de vida que a gente vive, e aí, com certeza, poderia falar, olha, esse padre não é legal, não, ele é comunista, ele é isso, ele é aquilo. Então, eu creio que atingir as pessoas, mesmo na simplicidade, eu acho que não é tão simples, porque eu não sei, eu não posso julgar a hora que você sai da comunidade, da igreja, para viver lá fora, mas não sei se a gente tem uma resposta favorável aos ensinamentos de Jesus, não. Não entendi, padre, o que o senhor quis dizer. É muito É importante que é essa difícil, reflexão. a gente, por exemplo, Jesus está sendo atacado por quê? Porque lá na comunidade onde ele vive há uma incompreensão. As pessoas querem ouvir certos ensinamentos e outros não. Por quê? Porque o que significa ser Deus, né? Porque Jesus disse: quem me vê, vê o Pai. Ou seja, a atitude ele veio porque o Pai enviou ele, o Espírito enviou para quê? Para que ele possa curar, possa dar vista aos cegos, fazer os coxos andarem. Ou seja, é uma missão importante. E ele vive isso. Só que as pessoas acham que isso é blasfemar. Agora, É muito importante entender que as obras de Jesus, elas testemunham o poder de Deus. sim, Jesus não era um líder comunitário. E a gente tem que ter essa visão muito clara no nosso coração. São sim, duas palavrinhas, o superficial e o essencial na sua vida como pregador. sim, Pode ficar na superfície. O evangelho, a história, a geografia, de onde Jesus veio, qual o contexto que ele pregou, e o povo, a nacionalidade, se ele estava indo para lá ou vindo de cá. Superficialmente, você não é professor de história, nem é, de geografia. Você não é professor de sociologia, né? Você não é um deputado estadual, você não é secretário de ação social. Você é um pregador do evangelho, e o evangelho é narrar o testemunho do poder de Deus trazido até nós pela presença de Jesus nessa terra. Aí eu quero ver. e uma coisa que eu sinto às vezes, é por isso que eu estou vendo, quando você lança essa questão, né?
eu sinto que nós, ao vivemos esse momento de oração, é o momento da gente poder questionar certos comportamentos que a gente tem. Por quê? Porque a missão nossa é, é, é termos consciência de quem é Jesus, de quem é Totalmente Deus na nossa reflexivo. vida, né? Totalmente reflexivo esse nosso momento. Muito bom. E vai gerando, né, Vai. fruto durante os próximos dias. A gente vai ficar pensando nessa mensagem. Fala, Frei, você não falou nada, Frei. E quem são Tá me esses? deixando preocupado com você. Você tá muito Sou, introspectivo hoje. estou, como diz outro, circunspecto. É, Estou, não, estou concentrado ouvindo. E quem seriam, agora fazendo uma hermenêutica aí do texto, quem seriam esses religiosos da época hoje? Jesus, né, deixa claro, já que vocês não querem acreditar em mim, acreditem nas obras, né, que eu faço. E, e nos dias de hoje, né, quem são esses que muitas vezes duvidam? Aqueles que queriam apedrejar e matar Jesus e prender Jesus nessa passagem, trazendo para os dias de hoje. Será que não se comparam àqueles que zombam dos que tentam ou dos que procuram praticar e pregar o que Jesus nos ensinou, né? Assim como lá Jesus era chamado de blasfemo por ir contra supostamente o que dizia as escrituras, hoje talvez não somos ameaçados, mas muitas vezes somos criticados, zombados por estarmos vivendo ou tentando, pelo menos, viver a prática é, cristã. a maioria, né, das pessoas. E nós também, quando às vezes nos deparamos com outros que estão tentando, que assim, nós não somos Jesus. Jesus era o Filho de Deus, mas nós somos discípulos dele. Então nós temos assim, vamos dizer assim, uma uma possibilidade de errarmos, né? Porque estamos tentando, estamos crescendo, estamos nos esforçando. Mas o que é melhor? Você está tentando, se esforçando ou você desistir de tudo? Que é isso que o Frei Rodrigo falou, é muito importante também. Agora, as pessoas desistem, né? Ou às vezes nem tem coragem de tentar. Esses dias eu vi um trecho, um corte de uma entrevista do Frei Gilson, em que ele é perguntado, ele é questionado. O Bob está animado aqui. Ele é questionado. Muita gente fala assim, né? É uma entrevista que ele deu para o programa Pânico. E aí o Emílio, o apresentador, falou para mim: Frei, quando eu era criança, eu fiz tudo, vamos dizer assim, dos protocolos da igreja, né? Fui batizado, fiz catequese, primeira comunhão, crisma, mas não aprendeu nada, só pela pergunta que ele fez. Mas aí ele pergunta assim: hoje em dia eu vejo muita gente, muitos pais, que falam: eu vou deixar eles crescerem, e aí quando eles, né, os filhos crescerem, e aí quando eles crescerem, eles escolhem. Não vou ensinar religião agora, ensinar fé agora. Não dá uma impressão que essa pessoa já desistiu? E não, exatamente, ela nem valoriza.
Porque a palavra é clara, né? Ensinai as crianças no caminho que elas devem andar, que elas futuramente não se desviarão. Pode ser que não dê fruto no momento. Ah, mas eu, né? O cara é religioso, mas o filho dele lá na adolescência está aprontando. Você não sabe? Tem a vida inteira pela frente. Às vezes, num momento lá na frente, que a pessoa está numa encruzilhada, numa dor, numa angústia, aquela semente, puf, ela brota, E eu posso dizer não uma coisa é? assim, a gente observa, eu tenho muito para mim, uma coisa assim importante que é o testemunho da minha mãe, de oração. Quantas vezes eu vi ela rezando, né? Então ela me levou para a igreja, ou seja, Comigo foi então, vovó. se a gente trabalha, se a gente tem esse testemunho, a gente cresce dentro de uma forma de viver que nos fortalece. Eu sinto isso. Então, esse É, aprendizado foi muito tem que grande. pregar o poder de Deus mesmo. É assim, olha, ele transforma a vida da pessoa. Ele faz com que a pessoa realmente volte o seu coração para ele e que ela deixe, cada um no seu tempo, né? Não precisa ser essa conversão automática, tá? Meteórica. Pode ser um pouquinho cada ano, aí a pessoa tem 15, aí ela fica doida na adolescência, depois ela volta, depois ela, entendeu? Tenta na vida adulta, dá uma cabeçada aqui, dá uma cabeçada, mas tá aqui, ó, no coração, nunca vai sair. Que a base Eu, ficou. então acho que nós não podemos desistir. A Nem gente tem pensar. que ter a mesmo ânimo que a gente tinha quando nós fizemos o primeiro sermão, sabe? Quando te deram a oportunidade para falar, Daí, faz o sermão que domingo você vai pregar na paróquia. Fala, Rodrigo, você vai levar uma mensagem lá na catedral, lá no fechamento da catequese. Nossa, você lembra dessa primeira vez que você teve a oportunidade de falar de Jesus, de Deus, para uma comunidade? Então, aí você falou, eu estava lá no concílio, aí eu estava contando, que a gente vai ficando um padre velho, a gente começa a contar as histórias. Antigamente eu ouvia a história dos velhos, mas depois que eu fiquei o último na fila dos clérigos, na hora da entrada, do processional de entrada, ficou eu e o Pedro Triana. Agora o padre entrou, ele vai entrar, né? Vai entrar atrás de mim, né? O time tirou, porque eu estava quase ali já na linha do gol, né? Aí fica contando história, né? Eu lembro que o primeiro sermão que eu fiz no meu processo de ingresso da Igreja Anglicana, há 28 anos atrás, foi lá na Santíssima Trindade. Com muita. Nossa, sabe? Você fica preparando, refazendo, pesquisando. Então, esse ânimo não pode sair do nosso coração, porque você não sabe o que aquele sermão, às vezes, alcançou e produziu fruto, porque não somos nós, né? A gente só lança flecha, né? Quem ela vai acertar aí já é o Espírito Santo. É verdade. Não, e ainda era assim, não era como é hoje. Hoje fizeram algumas mudanças arquitetônicas. Então tinha aquele púlpito, sabe? Aham. Antigo, de madeira, que tinha uma escadinha que você Sim. subia, ficava assim no alto da igreja. É Era verdade. lindo. Lá tinha aí tinha os bancos, né, do presbitério e o púlpito, que era uma escada assim, que você subia aí aquele púlpito, sabe, assim, uau, você falou, nossa, agora eu tô, né? Você se sente na história, né? Aqui na catedral
Em Campinas tem um desse, né? Acho que aí em Tem. Americana também deve ter Na na matriz matriz. velha, na matriz, né? Na É, igreja histórica tem também, de Santo Antônio tem também. lindo, lindo, lindo. Uma honra subir aqui. Eu me lembro até hoje do estalar de cada degrau de madeira, aquele silêncio. Foi anunciado, aí eu saí do meu lugar e fui lá. Aí cada degrau, tlec, tlec, tlec. Aí quando você faz a voltinha assim, você dá de cara com a congregação, assim. Aí você... E É olhando de muito... cima, todo mundo te É, olhando, é. não era muito alto, mas assim, vou dizer que você ficava assim, a pelo menos 1,5 metros do chão, que já é, você já vê tudo. E E todos te veem. a voz ecoa. Uhum. E foi um momento mágico, né? Porque a gente, poxa. Então acho que é isso. Eu acho que é isso. A gente tem que estar assim, toda vez que a gente for falar. Para uma pessoa, numa visita no hospital, na rua, uma pessoa que vem se queixando, fala, você é reverendo, você é da igreja, o que aconteceu? Você vai falar, ó, filha, eu vou falar uma coisa para você. Dá aquela respirada e deixa, entendeu? Fluir. A obra, né, de Cristo, que é falar o poder de Deus. Amém. 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 Muito bom. Testemunhar o poder de Deus. Glória a Deus. Esse é o desafio. Aleluia. Aleluia, irmãos. Vamos fazer as leituras ou pelo avançado da hora já vamos à Pai oração nosso. do Pai Nosso? Ah, mas tem, não tem, cadê? Três leiturinhas, né? Rápido. É rapidinho. Então vou lá fazer a É, primeira. Uma para cada um. uma para cada um. Cada um escolhe uma aí. E há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e os vossos filhos e filhas profetizarão. Os vossos velhos e vossas velhas terão sonhos. A vossa juventude terá visões. E também sobre os servos e sobre as servas, naqueles dias derramarei o meu espírito. O Deus da esperança encha vocês de alegria, de paz em sua fé, para que transbordem em esperança pela força do Espírito Santo. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar boas novas às pessoas pobres. Enviou-me para animar as aflitas, anunciar a libertação às escravas e pôr em liberdade as cativas, e anunciar que chegou o tempo em que o Senhor salvará o seu povo. O dia da vingança do nosso Deus para consolar as pessoas que choram e dar-lhes uma coroa de alegria em lugar de tristeza, perfume de felicidade em lugar de lágrimas, e roupas de festa em lugar de luto, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Amém. Pai nosso, Estás nos Estás no céus, céu, estás nos céus, santificado santificado seja o seja o teu nome, teu nome. nome, venha o Venha teu o reino, teu teu reino, reino, seja 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 feita feita a feita a tua a tua vontade, vontade, assim na assim assim terra na na terra terra como no céu. como como no no céu. céu. O O pão pão nosso nosso cada de Nosso dia cada de nos dá cada dia nos dai hoje, hoje. dia nos dai e hoje. perdoa Perdoa-nos as as nossas nossas, Nossas ofensas, ofensas, assim assim como como assim nós como nós perdoamos a perdoamos quem a nos quem nos tem nos tem tem ofendido. 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 E E não nos não nos deixe Não nos deixes deixeis cair em cair em tentação, tentação, mas livra-nos do livra-nos do livra-nos do mal. mal, mal. Pois Pois teu teu é o reino, o reino, o poder e a poder e a glória glória para para sempre. 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 Amém. Amém.
Uma linha cada um. Vamos. Bendito Deus, Tu tens nos ensinado que as nossas ações sem compaixão de nada valem, envia-nos o teu Espírito Santo para dirigir e instruir nossos corações, e fazes jorrar em nós o maravilhoso dom do amor. da verdadeira paz e de todas as virtudes. sem as quais nossas obras são mortas. Recebe nossas orações por teu Filho. Nosso Senhor Jesus Cristo, Na unidade do Espírito Santo. todo mundo? Amém. E Amém. 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 Coisa boa. Ulala. Gratidão, muito bom, meninos. Muito.